Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos a preferência. Que esta experiência venha a lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição. Aires e Vergueiro. Era muito alva, cheia de corpo, assaz bonita e elegante, a esposa de Luís Vergueiro. Chamava-se Carlota. Contava 22 anos e parecia destinada a envelhecer muito tarde. Não sendo franzina, não tinha nenhuma ambição de parecer vaporosa, pelo que era dada a boa mesa, e detestava o princípio de que uma moça para parecer bonita deve comer pouco. Carlota comia sofrivelmente, mas em compensação só bebia água, uso que, na opinião do marido, era a causa de se lhe não afoguearem as faces como convinha a uma beleza robusta. Requestada por muitos rapazes no ano da maioridade, deu ela a preferência ao senhor Luís Vergueiro, que, posto não fosse mais bonito que os outros, tinha qualidades que o punham muito acima de todos os rivais. Deste-se podia dizer que os movia a ambição, tinham geralmente pouco mais de nada, Vergueiro não era assim. Iniciava um negociozinho de fazendas que lhe ia dando esperanças de enriquecer, ao passo que a amável Carlota apenas tinha aí uns 10 contos, dote feito pelo padrinho. Caiu a escolha em Vergueiro, e o casamento foi celebrado com alguma pompa, sendo padrinhos um deputado maiorista e um coronel do tempo da Revolução do Campo. Nunca houve casamento mais falado que aquele, a beleza da noiva, a multiplicidade dos rivais, a pompa da cerimônia, tudo deu que falar durante os 8 dias antes e depois, até que a vadiação do espírito público achou novo alimento. Vergueiro alugou a casa que ficava por cima da sua loja, e para lá levou a mulher, satisfazendo assim as obrigações públicas e privadas, consorciando facilmente a bolsa e o coração. A casa era na rua de São José. Daí a pouco tempo comprou a casa, e isto fez dizer que o casamento, longe de lhe pôr um cravo na roda da fortuna, veio antes ajudá-lo. Tinha Vergueiro uma irmã casada no interior. Morre-lhe o marido, e a irmã veio para o Rio de Janeiro, onde foi recebida pelo irmão com todas as demonstrações de afeto. As duas cunhadas simpatizaram logo uma com a outra, e esta presença de uma estranha, para recém-casados todos são estranhos, não alterou a felicidade doméstica do casal Vergueiro. Luísa Vergueiro não era bonita, mas tinha uma graça especial, os modos todos seus, uma coisa que se não explica, e esse misterioso dom, essa qualidade indefinível encadeou para sempre o coração de Pedro Aires, rapaz de 30 anos perfeitos, morador na vizinhança. Digam-lhe lá o que pode fazer uma pobre viúva ainda moça, que apenas esteve casada 2 anos. Luísa não era da massa das Artemisas. Tinha chorado o esposo e, se tivesse talento, podia escrever uma excelente biografia dele, honrosa para ambos. Mas isso era tudo que se podia exigir dela, não possuía um túmulo no coração, possuía um ninho, e um ninho deserto é a coisa mais triste deste mundo. Não foi Luísa insensível aos olhares requebrados de Pedro Aires, e serei justo dizendo que ocultou quanto pôde a impressão que o moço fazia nela. Aires pertencia àquela raça de namoradores que não abatem armas logo à primeira resistência. Insistiu nos olhares entremeados com alguns sorrisos, chegou a interrogar miudamente um moleque da casa, cuja discrição não pôde resistir a uma moeda de prata. O moleque foi além, aceitou uma carta para a viuvinha. A viuvinha respondeu. Daqui em diante correram as coisas com aquela celeridade natural entre 2 corações que se querem, que são livres, que não podem viver um sem outro. Carlota percebeu o namoro, mas respeitou a discrição da cunhada, que nenhuma confissão lhe fez. Vergueiro estava no extremo oposto da perspicácia humana, e além disso as suas ocupações não lhe davam tempo para perceber os namoros da irmã. Não obstante, sorriu complacentemente quando Carlota lhe disse o que sabia. Pensas que eu ignoro isso? Perguntou o marido brincando com a corrente do relógio. Alguém te contou? Perguntou a mulher. Ninguém me contou nada,
Mas para que tenho eu olhos senão para ver o que se passa à roda de mim? Sei que esse rapaz anda cá a namorar a Luísa, estou a ver em que param as coisas. É fácil de ver. Casamento, não? Que dúvida! Vergueiro coçou a cabeça. Nesse caso, disse ele, acho bom indagar alguma coisa da vida do pretendente, pode ser algum tratante. Eu já indaguei tudo. Tu? Carlota passou-lhe os braços à roda do pescoço. Eu, sim. As mulheres são curiosas, viu Tobias entregar uma cartinha a Luísa, interroguei o Tobias, e ele disse-me que o rapaz é um moço sério e tem alguma coisa de seu. Tem, disse Vergueiro. Que achas? Que os devemos casar. Entende-te tu com ela, e conta-me o que souberes. Bem. Carlota cumpriu fielmente a ordem do marido, e Luísa nada lhe ocultou do que se passava em seu coração. Queres então casar com ele? Ele deseja isso mesmo. E estão calados. Parecem-me aprendizes. Carlota era sincera no prazer que tinha em ver casada a irmã do marido, sem se preocupar com o resultado disso, que era tirar-lhe a companhia a que já se acostumara. Vergueiro refletiu na inconveniência de confiar nas informações de um moleque ignorante, que devia ter a respeito da probidade e da distinção ideias sumamente vagas. Para suprir esta inconveniência, lembrou-se de ir em pessoa falar com Pedro Aires, e assentou que o faria no domingo próximo. A mulher aprovou a resolução, mas o pretendente cortou-lhe as vasas, indo ele mesmo no sábado à casa de Vergueiro, expor os seus desejos e títulos. Pedro Aires era homem bem apessoado, tinha grandes suíças e um pequeno bigode. Vestia com certa elegância, e tinha os gestos desembaraçados. Algum severo juiz podia achar-lhe um inexplicável horror à gramática, mas nem Vergueiro, nem Carlota, nem Luísa estavam em melhores relações com a mesma senhora, de maneira que este pequeno sinão passou completamente desapercebido. Aires deixou a melhor impressão em toda a família. Desde logo ficou assentado que se esperasse algum tempo, a fim de completar o prazo do luto. Isso, porém, não embaraçou as vindas de Aires à casa da noiva, começou indo lá 3 vezes por semana, e acabou indo todos os dias. Ao cabo de poucas semanas, já Vergueiro dizia: Ó Aires, queres mais açúcar? E Aires respondia: Dá cá mais um pouco, Vergueiro. Estreitou-se a amizade entre ambos. Eram necessários um para o outro. Quando Aires não ia à casa de Vergueiro, este passava a noite mal. Aires detestava o jogo, mas a amizade que tinha a Vergueiro bastou para que depressa aprendesse e jogasse o gamão, a ponto que chegou a vencer o mestre. Nos domingos, Aires jantava com Vergueiro, e dividia a tarde e a noite entre o gamão e Luísa. As duas moças, longe de se zangarem com este namoro dos dois, pareciam contentes e felizes. Viam nisso uma fiança de futura concórdia. Um dia entrou Aires na loja de Vergueiro e pediu-lhe uma conferência particular. Que temos? Disse Vergueiro. Daqui a 2 meses, respondeu Aires, é o meu casamento, vou ficar indissoluvelmente ligado à tua família. Tive uma ideia. Uma ideia tua deve ser excelente, observou Vergueiro abaixando o colete que havia fugido insolentemente do seu lugar. Tenho uns contos de réis. Queres-me para sócio? Ligaremos deste modo sangue e a bolsa. A resposta de Vergueiro foi menos circunspecta do que convinha em casos tais. Levantou-se e caiu nos braços do amigo, exatamente como faria um sujeito falido a quem lhe oferecessem uma tábua de salvação. Mas nem Aires teve semelhante suspeita, nem acertaria se a tivesse. Vergueiro nutria pelo futuro cunhado um sentimento de entusiástica amizade, e achou naquela ideia um documento da afeição do outro. No dia seguinte deram os passos necessários para organizar a sociedade,
e dentro de pouco tempo foi chamado um pintor para traçar nos portais da loja estes dois nomes, já agora indissoluvelmente ligados, Aires e Vergueiro. Vergueiro insistiu em que o nome do amigo estivesse antes do seu. No dia desta pintura, houve jantar em casa, e a ele assistiram algumas pessoas íntimas, todas as quais ficaram morrendo de amores pelo sócio de Vergueiro. Estou a ver o meu leitor aborrecido com esta singela narração de ocorrências prosaicas e vulgares, sem nenhum interesse romanesco, sem que apareça nem de longe a orelha de uma peripécia dramática. Tenha paciência. É verdade que, feita a sociedade, e casado o novo sócio, a vida de toda esta gente não poderá oferecer interesse nenhum que valha 2 caracóis. Mas aqui intervém uma personagem nova, a qual vem destruir tudo o que o leitor pode imaginar. Não é só uma personagem, são 2, irmãs ambas poderosas, a doença e a morte. A doença entrou por casa de nosso amigo Vergueiro e prostrou na cama durante 2 longos meses a viúva noiva. Não se descreve o desespero de Aires vendo o estado grave daquela a quem ele amava mais que tudo. Esta circunstância de ver o amigo desesperado aumentou a dor de Vergueiro, que já devia sentir bastante com os padecimentos da irmã. Do que era a moléstia, divergiram os médicos, e todos eles com sólidas razões. O que não provocou nenhuma divergência da parte dos médicos, nem das pessoas da casa, foi o passamento da moça, que se verificou às 4 horas da madrugada de um dia de setembro. A dor de Aires foi tremenda, atirou-se ao caixão quando os convidados o vieram buscar para o coche, e não comeu um pedaço de pão durante 3 dias. Vergueiro e Carlota recearam pela saúde e até pela vida do malfadado noivo, pelo que foi assentado que ele se mudaria para a casa de Vergueiro, onde seria vigiado de mais perto. Seguiu-se a expansão daquele imenso infortúnio um abatimento prolongado, a alma readquiriu as forças perdidas, e o corpo com ela se foi restabelecendo. No fim de um mês já o sócio de Vergueiro assistia ao negócio e dirigia a escrituração. Com verdade se diz que é nos grandes infortúnios que se conhecem as verdadeiras amizades. Aires encontrou da parte do sócio e da mulher a mais sublime dedicação. Carlota foi para ele uma verdadeira irmã, ninguém levou mais longe e mais alto a solicitude. Aires comia pouco, arranjou-lhe ela comidas próprias para lhe vencer o fastio. Conversava com ele longas horas, ensinava-lhe alguns jogos, lia-lhe o Sente Clair das Ilhas, aquela velha história de uns desterrados da Ilha da Barra. Pode-se afiançar que a dedicação de Carlota foi o principal medicamento que restituiu a vida ao nosso Pedro Aires. Vergueiro aplaudia em peto o procedimento de sua mulher. Quem meu filho beija, minha boca adoça, diz um adágio, Vergueiro tinha para com o sócio extremos de pai, tudo que se fizesse ao Aires, era agradecido por ele do fundo da sua grande alma. Nascida da simpatia, criada no infortúnio comum, a amizade de Aires e Vergueiro assumiu as proporções do ideal. Na vizinhança, já ninguém recorria às expressões proverbiais para significar uma amizade íntima, não se dizia de 2 amigos, são unha e carne, dizia-se, Aires com Vergueiro. Diógenes teria achado ali um homem, e realmente ambos formavam uma só criatura. Nunca mais sucedeu andarem com roupa de cor, fazenda ou feitio diferentes, vestiam-se igualmente, como se até nisso quisessem mostrar a perpétua aliança de suas nobres almas. Faziam mais, compravam chapéus e sapatos no mesmo dia, ainda que um deles os houvesse estragado menos que o outro. Jantar, baile ou passeio a que um fosse, havia de ir o outro por força, e ninguém se animava a convidá-los separadamente. Não eram, pois, 2 sócios simples que procuravam dos seus esforços juntos obter cada qual a sua riqueza. Não. Eram 2 amigos íntimos, 2 corações iguais, 2 irmãos siameses, eternamente vinculados na terra, labutando para alcançar os bens da sorte, mas sem nenhuma ideia de os separarem jamais. E a fortuna os ajudou por maneira que dentro de 2 anos já havia ideia de liquidar o negócio, e irem os 12 mais Carlota viver tranquilamente em uma fazenda, comendo o ganhado na graça de Deus e pleno esquecimento dos homens.
Que mau demônio, que ruim espírito veio meter-se entre eles para lhes impedir esta excelente ideia? A fortuna varia como a mulher, depois de os haver favorecido, começou a desandar. Meteram-se eles em negócios arriscados e perderam alguma coisa. Todavia ainda tinham um bom pecúlio. Vamos liquidar? Perguntou um dia Aires a Vergueiro. Vamos. Inventariaram as fazendas, cotejaram o seu valor com a soma das dívidas, e repararam que, se pagassem integralmente aos credores, ficariam com uma soma mesquinha para ambos. Continuemos o negócio, disse Aires, trabalharemos até resgatarmos a antiga posição. Justo, mas eu tenho uma ideia, disse Vergueiro. E eu tenho outra, respondeu o sócio. Qual é a tua? Dir-te-ei domingo. E eu comunicarei nesse mesmo dia a minha ideia, e veremos qual delas serve, ou se combinam ambas. Seria coisa extremamente nova, e até certo ponto digna de pasmo, que aqueles modelos da verdadeira amizade tivessem ideias divergentes. A ideia anunciada para o domingo seguinte era a mesmíssima ideia, tanto no cérebro de Aires, como no de Vergueiro. Consistia em liquidar a Sorrelfa, iriam vendendo pouco a pouco as fazendas, e sairiam da corte sem dizer adeus aos credores. A ideia não era original, bonita, parece que também não, mas era útil e praticável. Ficou assentado que esta resolução não seria comunicada à mulher de Vergueiro. Reconheço, dizia Aires, que é uma senhora de alta prudência e rara discrição. Não tem dúvida. Mas o espírito das senhoras é cheio de alguns escrúpulos, e se ela nos fosse à mão, tudo ficaria perdido. Estava pensando a mesma coisa, observou Vergueiro. Concordes na promessa, não menos o foram na infidelidade. No dia seguinte, Aires ia comunicar confidencialmente o plano à esposa de Vergueiro, e começou a dizer: Nós vamos liquidar aos poucos. Já sei, respondeu Carlota, ele já me disse tudo. Façamos justiça a esta distinta moça, depois de tentar dissuadir o marido do projeto, tentou dissuadir o sócio. Mas tanto um como o outro ostentaram uma tenacidade de ferro em suas opiniões. Divergiam no modo de encarar a questão. Vergueiro não contestava a imoralidade do ato, mas achava que o benefício compensava a imoralidade, reduziu a dissertação a esta expressão popular: ande ou quente ria-se a gente. Aires não admitia que o projeto ofendesse às leis da moral. Ele começava separando a moral e o dinheiro. O dinheiro é coisa de si tão mesquinha, que não podia penetrar na região sublime da moral. Deus, observava ele, não quer saber quanto pesam as algibeiras, quer saber quanto pesam as almas. Que importa que as nossas algibeiras estejam pejadas de dinheiro, contanto que as nossas almas estejam leves de pecados? Deus olha para as almas, não olha para as algibeiras. Carlota alegou triunfantemente um dos 10 mandamentos da lei de Deus, mas o sócio de Vergueiro fez uma tão complicada interpretação do texto bíblico, e falou com tanta convicção, que o espírito de Carlota não achou resposta suficiente, e aqui parou a discussão. Aqui se não acostuma o coração humano. Lançada a má semente no coração da moça, depressa germinou, e o plano secreto passou a ser assunto de conversa entre os 3 conjurados. A execução do plano começou e prosseguiu com espantosa felicidade. A firma Aires e Vergueiro era tão honrada, que os portadores de letras e outros títulos, e até os que não tinham títulos, foram aceitando todas as delongas que os 2 sócios lhes pediam. As fazendas começaram a ser vendidas a resto de barato, não por anúncio, o que seria dar na vista, mas por informação particular que passava de boca em boca. Nestas e noutras ocupações se abismava o saudoso espírito de Pedro Aires, já agora deslembrado da desditosa Luísa. Que querem? Nada é eterno neste mundo. Nada liga mais fortemente os homens que o interesse. A cumplicidade dos 2 sócios apertou os vínculos da sua proverbial amizade.
Era ver como eles delineavam entre si o plano da vida que os esperava quando estivessem fora do império. Protestavam gozar do dinheiro sem recorrer às alternativas do comércio. Além dos prazeres comuns, Vergueiro possuía-os do coração. Tenho Carlota, dizia ele, que é um anjo. E tu, meu Aires? Por que te não casarás também? Aires desatou do peito um suspiro e disse com voz trêmula: Casar? Que mulher há mais neste mundo que possa fazer a minha felicidade? Ditas estas palavras com outra sintaxe que eu não reproduzo por vergonha, o desditoso Aires sufocou 2 ou 3 soluços e fitou os olhos no ar, depois coçou o nariz e olhou para Vergueiro. Olha, eu não me considero solteiro, não importa que tua irmã morresse, estou casado com ela, separa-nos apenas o túmulo. Vergueiro apertou com entusiasmo as mãos do sócio e aprovou a nobreza daqueles sentimentos. 15 dias depois desta conversa, Vergueiro chamou Aires e disse que era necessário pôr termo ao plano. É verdade, disse Aire, as fazendas estão quase todas vendidas. Subamos. Subiram e foram ter com Carlota. Vou para Buenos Aires, começou Vergueiro. Carlota empalideceu. Para Buenos Aires? Perguntou Aires. Crianças! Exclamou Vergueiro, deixem-me acabar. Vou para Buenos Aires com o pretexto de negócios comerciais, vocês demoram-se aqui 1 a 2 meses, vendem o resto, põem o dinheiro a bom recado, e partem para lá. Que lhes parece? A ideia não é má, observou Aires, mas está incompleta. Como? A nossa ida deve ser pública, explicou Aires. Eu declararei a todos que tu estás doente em Buenos Aires e que mandas buscar tua mulher. Como alguém há de acompanhá-la, irei eu, prometendo voltar daí a 1 mês, a casa fica aí com o caixeiro, e o resto. Creio que não preciso dizer o resto. Sublime! Exclamou Vergueiro, isto é que se chama estar adiante do século. Assentado isto, anunciou aos amigos e credores que uma operação comercial o levava ao Rio da Prata, e tomando passagem no Brigue Condor deixou para sempre as plagas da Guanabara. Não direi aqui as saudades que sentiram aqueles 2 íntimos amigos, quando se separaram, nem as lágrimas que verteram, lágrimas dignas de inspirar mais adestradas penas do que a minha. A amizade não é um nome vão. Carlota não menos sentiu aquela separação, posto fosse de pequeno prazo. Os amigos da firma Aires e Vergueiro viram bem o que era um quadro de verdadeira afeição. Aires não era peco, apressou a venda das fazendas, realizou em boa prata o dinheiro da caixa, e antes de 6 semanas recebeu de Buenos Aires uma carta em que Vergueiro dizia que estava de cama, e pedia a presença de sua querida mulher. A carta terminava assim: quem escreve está é o criado da hospedaria onde eu me acho, apenas tenho forças para deitar-lhe a minha assinatura. O plano era excelente, e Vergueiro, lá em Buenos Aires, esfregava as mãos de prazer saboreando os aplausos que receberia do amigo e sócio pela ideia de disfarçar a letra. Aires aplaudiu efetivamente a ideia, e não menos aplaudiu a amável Carlota. Determinaram, entretanto, não sair com a publicidade assentada no primeiro plano, em vista do qual o sagaz Vergueiro escrevera a referida carta. Talvez mesmo já esse projeto fosse anterior. O certo é que daí a 10 dias, Aires, Carlota e o dinheiro saíram furtivamente para a Europa. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.